Boa tarde, pessoal. Então, aqui para dar início, vamos começar apresentando a nossa palestrante. Nossa última palestra da 11ª Semana Acadêmica de Química vai ser ministrada pela doutora Maria Raquel Garcia Veiga. Ela possui graduação em Química Analítica pela Universidade Nacional de Assunción, mestrado em Química pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, com ênfase em Química Orgânica, e doutorado pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, com ênfase em Química de Produtos Naturais. Ela atualmente é chefe do Laboratório de Ciências Químicas do Centro de Ciência e Tecnologia da UENF, é coordenadora da disciplina de Química Ambiental do curso de Licenciatura em Química da Fundação CCERJ, consórcio CEDERJ UENF, e professora associada da Universidade Estadual do Norte Fluminense, Darcy Ribeiro. Antes de iniciar, eu só gostaria de pedir que durante a palestra todos mantenham os microfones desligados, lembrando que no final vão ser destinados alguns minutinhos para eventuais perguntas. Então, qualquer dúvida, podem enviar pelo chat. No fim da palestra, também vão ser disponibilizado o link para a presença. Então, vamos agora passar a palavra para a nossa palestrante. Olá a todos e todas. Está me ouvindo direitinho? Podem falar aqui no chat. Sim. Sim, ok. Estava com saudade de ver você, um monte de carinhas aqui. Ainda acho um pouco estranho essa nova forma da gente se comunicar. Mas vamos lá, a gente se reinventa sempre, né? A vida é isso mesmo. Então, eu agradeço a apresentação da Renata, né? Quando me convidaram, quando a comissão me convidou para a Semana de Química, sempre gosto de participar ou de indicar alguém para participar. Então, já começo logo dando os parabéns à comissão organizadora de não ter se desanimado, né, por conta de estarmos nessa situação de pandemia, não presencial, e ter organizado, feito esforços, né, para a gente estar em comunhão, né, comunicados e crescendo, aprendendo um pouco mais, né, de forma diversa agora com a pandemia. Então, quando fui convidada, foi colocado para mim que o tema, né, da semana acadêmica seria a química das emoções, né? Eu vi pelos títulos das outras palestras, né, que vocês já devem ter visto enquanto receptores, como funciona, toda essa parte anatômica, sistema nervoso central e inclusive as drogas sintéticas. Então, demorei até mais de uma semana para responder, para pensar em como eu poderia abordar, né, dentro do que é a minha linha de pesquisa, que é a química dos produtos naturais, principalmente de plantas, né, medicinais e etnofarmacologia, algo que possa contribuir, né, para o conhecimento de vocês. Então, eu passei esse título, né, vou fazer o compartilhamento da tela aqui, e vocês me dão um retorno, porque depois que eu compartilho a tela, eu já não vejo mais nem o chat, então vou precisar que falem para ver se está tudo direitinho, estão enxergando, etc. Estão enxergando aí, minha gente? Tudo certo. Ok. Então, etnofarmacologia da felicidade, né? Esse título faz referência a algumas plantas, né, que são utilizadas desde que você conhece a história humana, né, como seria para na mudança do estado de consciência, pode dizer assim. E então eu quis trazer e apresentar para vocês também uma das partes da linha de pesquisa que eu trabalho, que é a etnofarmacologia. Então, a gente pode abordar, né, esse assunto de diferentes formas. Eu coloquei aqui um roteirinho, né, para vocês. Eu vou abordar, né, dessa forma, na breve introdução sobre plantas, né, e o uso de plantas de forma geral na história, das plantas como um todo, e especificamente as plantas medicinais, focando nessas, né, que eu falei, etnofarmacologia, conceitualmente, o que é, assim, bem resumidamente, como é que trabalha, né, e o que é importante para a etnofarmacologia, falar um pouco dos povos originários, porque isso está diretamente ligado ao conceito de etnofarmacologia, né, a ancestralidade e os conhecimentos
que se passa, né, de geração para geração, através das experiências dos povos originários, e eu coloquei aqui versus o homem moderno, mais ou menos, que eu vou abordar ali? A cosmovisão, né, como que cada um desses exemplos, né, de civilizações, né, consegue interagir com o mundo que eu rodeio. E aí vamos um pouco para a saúde mental, fitoterápicos e as considerações finais. Eu vou fazer assim, como eu disse no início, na varredura do assunto, né? Porque cada um desses slides, desses temas, cada um desses tópicos, eles poderiam dar uma palestra diferente. Mas eu quis fazer esse apanhado assim, mais geral, para dar para você também uma ideia do que pode ser trabalhado nesse aspecto com plantas e etnofarmacologia. Então, a modo de introdução, eu estou colocando aqui sobre o uso das plantas ao longo da história, né, através da história, e como chegou isso, né, até os nossos dias. As plantas, principalmente, né, no início da história da humanidade, foram utilizadas como alimentares, né, como alimentos, né, para suprir as suas necessidades. Ao longo da história, então, também foram encontrados outros usos, né, para as plantas, como nas indústrias têxteis, por exemplo. Tem aqui a figura dos egípcios, né, que são uma civilização que estudou e desenvolveu bastante o uso de plantas, não somente como alimentares, têxteis, como para a essência de perfumes, cosméticos e de formas ornamentais, né? Então, o desenvolvimento do uso da planta para esses fins e alguns leves processamentos, né, das plantas para servirem, né, ao homem nesses diferentes aspectos. Então, o aspecto fundamental da relação entre o homem e os vegetais é a alimentação, a subsistência, né, a vida. Então, em todos os outros aspectos que a gente for falar das plantas, também como medicinais, elas também têm a ver com a questão de alimento, não só alimento para a questão física, né, como alimento também para a psique e para a alma. Existem em torno das plantas várias lendas e mitologias, né, das plantas consideradas também plantas mágicas. E dentro dos alimentos que até hoje nós consumimos, né, existem aquelas que são consideradas também como nutracêuticas. Não sei se já ouviram falar desse termo. Nutracêutico é um alimento, né, que cumpre sua função de alimentar em termos de proteína, vitaminas, etc., mas que também para prevenir, por exemplo, alguns tipos de doenças. E aí a gente tem, por exemplo, o tomate, que é rico em licopeno, todas as frutas vermelhas, que são ricas em antioxidantes, que são preventivas, né, de doenças degenerativas, principalmente. Qualquer alimento que seja rico em antioxidantes, ele também tem a sua função medicinal, no sentido de prevenir doenças degenerativas, principalmente do sistema nervoso central, né? Então, a abordagem do uso de plantas, eles, como disse no início, ela acompanha a história da humanidade, né? Mas a história da humanidade tem uma parte dela que a gente não sabe porque não está escrita, né? Então, a gente conhece a história do uso de planta, ou a história da humanidade, a partir das escritas, as traduções das escritas antigas, né? Então, aqui nós temos os primeiros registros, né, dos usos de plantas, estão, por exemplo, tem outras também, né, em papiros antigos do Egito, eles registravam absolutamente tudo, né, não somente nesses papiros, como nas paredes, com jeroglíficos, né, com símbolos, e símbolos que não são letras também, com as letras que ele usava antigamente. Então, 3.000 anos antes de Cristo, tem um primeiro livro, né, descrevendo detalhadamente o uso de 500 plantas, como, por exemplo, menta, alecrim, camomila, né, tomilho, e plantas da família Solanaceae, que são usadas até hoje.
qual que são as plantas da solanácea? É a família da batata, por exemplo, da berinjela, elas são da família das solanáceas, né? Então, esses registros mais antigos, esse primeiro aqui, que é uma tábua, né, de argila dos sumérios, é mais antiga ainda do que dos egípcios. Ela data de 3.400 anos antes de Cristo, né? E esses conhecimentos, eles foram transferidos, né, para outras regiões no continente, principalmente na região conhecida como a Baixa Mesopotâmia, né, entre os rios Tigre e Éufrates, aonde posteriormente estava Babilônia e o Egito, né, e transferidos, então, de geração em geração e detalhadamente descrito. Nós temos aqui uma figura egípcia, né, que estão utilizando algumas plantas, extratos de plantas que estavam descritos depois no papiro, a forma e qual é a finalidade desses usos. Posteriormente, né, já no século XVIII, né, nós temos grandes figuras da história do desenvolvimento, principalmente da medicina, embora antigamente não era muito dividido, era tudo considerado como filosofia, né? Que filosofia filos é o estudo de, né? Estudo das interações do homem com seu entorno, com a natureza e do homem para a qualidade da vida humana. Então, a gente tem Hipócrates, Dioscórides, Galeno, Paracelso, nas áreas médicas e farmacêuticas, né, que desenvolveram experimentos e descreveram vários usos, não somente de vegetais, como também de minerais, para fins de melhora da saúde ou para a cura de algumas enfermidades, né? Então, vou focar especificamente no uso de plantas através do uso para a cura de enfermidades, né? E isso pode ser também abordado desde vários aspectos culturais, históricos, né? Mas eu vou abordar da seguinte forma. Para quê e por que, né, o ser humano foi atrás de algumas plantas ou verificou a atividade ou efeitos que algumas plantas ofereciam? A busca pela mitigação da dor, né, e seu tratamento através da história acompanha o desenvolvimento das ciências, né, como um todo nas áreas de medicina e farmacologia, principalmente. Então, para começar, né, a dor. O que é a dor? Né? Hoje nós temos, claro, muitas mais ferramentas para poder dar uma resposta, né? Aqui que a dor física e a dor que não é física também, né? Mas através das diferentes culturas, esses conceitos foram se desenvolvendo de acordo à relação que eles tinham das sociedades, né? Que eram formadas inicialmente. Né? Algumas culturas acreditavam que a dor era um castigo dos deuses, né? Então, se alguém, né, por exemplo, um imperador ou um faraó, né, não tinha uma relação boa com os deuses, eles castigavam e eles tinham dor. Então, as doenças eram castigos dos deuses. Em outras culturas, né, a dor era uma coisa dos demônios, né? E se localizava essa dor no coração ou na alma. Então, aqui já tem uma questão mais tentando explicar dois tipos de dores, por exemplo, do coração e da alma. Na cultura oriental chinesa, que é uma cultura aqui muito desenvolvida em termos de uso de plantas, de ancestralidade e de manter a cultura do uso de plantas, né? A dor é resultante de um desequilíbrio entre o yin e o yang, né? E se localiza no coração. E o que eles utilizavam, né, essas culturas chinesas antigas, para mitigar essas dores? Desenvolvimento da acupuntura e uso do axis. Axis é a cannabis sativa conhecida aqui na América como marihuana ou maconha também, né? Então, já era utilizada há muito tempo na história da humanidade.
Um pouco mais à frente, porque a história da China e a história do budismo, elas têm um intervalo temporal, né, bem grande, mas já na cultura budista, a tentar explicar o que é a dor, né? Então, a dor seria uma frustração dos desejos, né, do homem, e se localiza na alma. E como que eles podem resolver, mitigar essa dor nessa cultura budista? Através dos mantras, né? E, portanto, eles reconhecem um componente psicológico dentro do que é a dor. E também utilizavam, ou utilizam até hoje, né, formulações mágicas, normalmente mistura de algumas plantas consideradas plantas mágicas, atos religiosos e a alimentação. Outras culturas, como, por exemplo, a cultura grega, né, da qual herdamos, né, vários conhecimentos, principalmente na área da medicina, o Hipócrates reconhece a dor como um desequilíbrio normal do organismo e situa essa dor no coração, né? E para combater, né, Hipócrates, pai da medicina, né? Para combater essa dor, ele então receitava uma brevagem, pode dizer assim, chamada de esponja sonífera, que era uma mistura de plantas, que são, hoje a gente sabe que tem efeitos narcóticos, né? O ópio, belênio e mandrágora. Aristóteles, ainda na Grécia, foi o primeiro, né, a propor que a origem de uma dor, né, no corpo humano, é uma alteração do calor vital, né? Portanto, não somente no coração, mas também determinada pelo cérebro. Ou seja, esse foi o primeiro raciocínio, né, da teoria, do que levaria posteriormente ao sistema nervoso central, ao que hoje nós conhecemos como sistema nervoso central. No Egito, né, as culturas grega e egípcia, elas são bem semelhantes, e uma cultura se alimenta da outra, né? Os gregos dos egípcios, né, principalmente, eles também conceituavam a dor como um desequilíbrio do organismo situado em torno do coração e utilizavam essa mistura dessas três plantas, que são a dormideira, mandrágora e cannabis, né, para mitigar essa dor. Aqui na América, eu coloquei apenas 2 exemplos, tem muito mais, né, mas é que aí a gente vai se estender bastante. Os araucanos no Chile, né, e, por exemplo, os maias no México, são 2 lugares bem distantes dentro da América, utilizavam as mesmas plantas, né, para curar as dores, que era a Datura ferox, né, que ela é rica nesses alcaloides, escopolamina, atropina e osiamina. Hoje nós sabemos isso, né, após estudo químico dessas plantas. E o estramônio, né, que também é rico em alcaloides do tipo atropínico. Então, eu vou falar aqui de 3 plantas que são consideradas sagradas, né? E a primeira delas é a que inspirou, então, o título dessa conversa nossa de hoje, que são as plantas sagradas ou plantas mágicas, né? Essa figura, à minha direita, né, que é uma argila dos sumérios, que é o registro mais antigo, né, que se tem sobre o uso de plantas, datada aqui na Mesopotâmia, 3.400 anos antes de Cristo, descreve o uso da Papaver sonífero, né, que é a papoula, e eles se referem a essa planta como a planta da felicidade, né? Então, o cultivo dessa planta foi iniciada pelos sumérios, né, na Baixa Mesopotâmia, passada esse conhecimento para os assírios, até os babilônicos, e posteriormente chegou a Egito e Grécia, né? Embora ela não se espalhou por toda a Europa, a partir da Grécia, né, chegou aos portugueses, né, a Inglaterra e França, né? Até lá nós temos o uso
em larga escala desta planta, né? Pelos suas propriedades de modificação da consciência, né? Pode ser assim. Hoje nós podemos falar que são estupefacientes ou narcóticos. Então, a flor da papoula, né? Antes de florescer, ela tem essa bulbo aqui, né? Aonde, fazendo um corte nela, ele fornece um látex, esse látex branco, que logo depois é colocado ao sol, né? Para secar, e forma uma massa marrom que era consumida na forma de fumo, né? Ou nos chás também, né? O ópio, né, como era chamado, esse látex, né, esse produto dessa planta, era mascado ou fumado, né, e se espalhou largamente pelo Oriente. Né. Os efeitos desse ópio, né, desse látex, são euforia, seguida de um sono onírico. O que é um sono onírico? Alucinações, né? E o uso repetido, né, desse ópio, ele produz dependência química, né? E, seguidamente, de uma decadência física e intelectual também, né? Por isso, ele é considerado um veneno estupefaciente, né? A medicina, até hoje, utiliza um dos produtos que foi isolado desta planta, por isso que ela é tão importante na história dos produtos naturais, e onde for alguma palestra sobre a importância dos produtos naturais, aparece a Papaver sonífero, a planta da felicidade, né? Por conta do isolamento dessa molécula chamada morfina, que pertence à classe dos alcaloides, e que até agora existem até outras moléculas sintéticas que podem ser mais potentes que a morfina, mas têm efeitos colaterais muito piores do que ela. Então, o que é utilizado até hoje é a morfina. Outros alcaloides, por exemplo, como a papaverina, ainda são utilizados na medicina atualmente. A importância desta planta, né, ao longo da história e na medicina, né, se pode ver também em vários aspectos da literatura. Aqui eu tenho a figura do livro A Odisseia, né, de Homero, né, que escreveu a Ilíada e a Odisseia na Grécia clássica, aonde dentro deste livro ele descreve os efeitos e o uso, né, também do ópio. Apesar de ser muito utilizada e estar muito presente na história e na mística grega, né, foram os árabes que espalharam o uso, né, do ópio na Europa, né? Então, até o século XIX, a venda desta droga era livre, né? E estava cercada de uma aura de substâncias que aliviava dores e sofrimentos. Vejam bem que aqui está separado dores e sofrimentos, porque a dor aqui é considerada como uma dor física, né? E sofrimento é uma coisa do psique, né? Uma coisa mais da mente. Para ressaltar a importância também desta planta na história da humanidade, houveram, né, na Europa, duas grandes guerras, que são chamadas as guerras do ópio. De que se tratava essa guerra do ópio? A Inglaterra e a França, né, quando chegaram a produzir, né, grandes quantidades de plantações de papoula para venda, principalmente para a China, em troca dos produtos chineses, que eram muito mais valiosos, como a porcelana, a seda, né? E o governo chinês, na época, viu, né, os efeitos na sociedade e a criação de dependência, né, que produzia o uso, o fumo, principalmente, dessa planta. Ele proibiu, né, o uso de papoula ou de fumo da papoula no território chinês. Então, a Inglaterra e a França, eles declararam guerra, tentando obrigar, né, aos chineses a permitir, né, a venda desse produto dentro do território. Então, isso não tem muito tempo, né? Nos anos de 1880, mais ou menos, né? Então, 70%
dos homens adultos na China, eles ficaram viciados. E claro que a produção do país, né, a saúde do país ficou comprometida. Nessa mesma época, então, os traficantes, né, da China deram origem na Califórnia, né, à subcultura das drogas nos Estados Unidos, já que não poderia ser vendida lá, então encontraram outro mercado, que é o mercado americano, né, e aonde historicamente se inicia o tráfico internacional de drogas. Os princípios ativos, alguns deles, né, tem mais de 30 substâncias isoladas desta planta, muitas delas bioativas, principalmente os alcaloides, né? O que são alcaloides? São essas moléculas que têm presença de nitrogênio na sua estrutura, né? Então, são substâncias nitrogenadas, né? De forma geral, vamos fazer uma definição mais genérica do que alcaloide. Então, nós temos, por exemplo, a tebaína, papaverina, morfina, codeína. A heroína, ela já não é uma substância natural isolada da planta. É uma reação pequena de oxidação a partir da morfina, né? Então, na Alemanha, foi desenvolvida a heroína como uma resposta, né? Porque ela tinha atividade anticonvulsiva e também para doenças do trato respiratório. Então, a heroína tem esse nome, né? Porque foi o primeiro medicamento analgésico e que resolvia, né, o problema da pneumonia, só que posteriormente, né, se verificou a dependência que produz também, né, essa molécula e, portanto, foi proibida, né, a síntese e a venda era receitada para criança, para vocês terem noção, né? Então, a partir dessas experiências, né, de pequenas modificações sintéticas a partir de produtos naturais, e a Bayer colocando no mercado um medicamento com poucos testes de segurança e eficácia, né, se atentou a ciência à necessidade, né, antes de colocar o medicamento no mercado, a uns testes mais criteriosos, né, sobre segurança e eficácia. E até chegar, né, ao que a gente tem hoje, né, dos testes que são chamados, que hoje em dia na televisão está escutando muito, fase 1, fase 2, fase 3 e até fase 4, testes pré-clínicos e clínicos, né, antes de um medicamento serem colocado à venda. Ou seja, a importância da história dessa planta não se remete só as substâncias que foram isoladas e que são ativas e que até hoje são usadas. Também em outros aspectos da ciência, para o desenvolvimento, né, de outros medicamentos, ou seja, utilizados como protótipos para novos fármacos e para segurança do uso desses fármacos. A outra das plantas, né, europeias que eu vou falar, né, é a mandrágora. A mandrágora, ela é uma planta que ela pertence à família da Solanaceae, né? Tá aqui o frutinho dela, que é um fruto aromático, carnoso e tóxico, né? Ela também é citada desde os sumérios, papiro de Eders, no Egito, e todos os registros, né, que se tem, tanto na Grécia, no Egito, na Mesopotâmia, também aparece esta planta como planta mágica, né? Hipócrates utilizava, como eu mostrei para vocês, né, na Grécia, a preparação de mandrágora ou pivelém, né, para cura, né, das dores. Dioscórides, que era um médico grego, mas que ele trabalhou para o Império Romano nas suas conquistas pela Europa, né, utilizava o vinho de mandrágora como anestésico cirúrgico quando ele tinha que, por exemplo, amputar algum soldado romano lá nas suas guerras, né? E foi o primeiro a utilizar, o Dioscórides, o termo anestia, que vem a ser o que hoje a gente conhece como anestesia, ou anestésico, né?
para descrever, então, esses efeitos narcóticos da mandrágora. Então, tradicionalmente, é uma planta muito mística, né? A raiz desta planta, ela é considerada como que tivesse uma forma humana, né? E, por essa razão, é atribuída a ela propriedades virilizantes, fortificantes e afrodisíacas, né? Os árabes, principalmente, utilizavam esta planta, o fruto desta planta que chamava de maçã do diabo, para esses fins afrodisíacos. Né? Também, ao longo da história, né, tem várias obras literárias que citam a mandrágora. O Maquiavel tem uma obra que se chama Mandrágora mesmo, né? Um livro, e o Shakespeare cita, na sua obra de Romeu e Julieta, que é a breuvagem que teria Julieta consumido, né? Para fingir que estava morta, né? Era a partir da planta da mandrágora. Então, a gente tem como também fazer, ao longo da história dessas plantas, um nexo com a história da humanidade, da literatura e das artes, né? Mas, recentemente, para vocês devem ter visto, eu não perdia nenhum, Harry Potter. Aparecia, né, o uso dessa raiz, a planta, dos mitos dessa planta é que quando ela é arrancada, dá um grito, que no caso dos filmes do Harry Potter, dava esse grito mesmo, né? Essa planta também, ela está registrada, citada, né, em textos bíblicos, né, que está em Gênesis e nos Cantares, e muito citada também em lendas medievais. Mais de 70 compostos foram isolados das raízes desta planta, né? Eu coloquei aqui apenas alguns, que são os principais princípios bioativos desta planta. São também alcaloides, da classe dos alcaloides tropânicos, por conta deste núcleo tropânico aqui, né? Então, tem os alcaloides que estão tropânicos com ésteres pendurados aqui, oxidados também, mas o esqueleto básico dos alcaloides bioativos são da classe de alcaloides tropânicos. Essa planta é tóxica, né? Medicinal, afrodisíaca, alucinógena, analgésica e narcótica. Então, embora essa planta tenha muita história, né, por cima da história da própria planta e dos usos dela, não tem muitos estudos ou desenvolvimentos de fármacos a partir dela. O mais conhecido talvez seja este, né, que é o que a gente consome até hoje, o Buscopan, né, que é um isômero. Na verdade, a molécula original da planta é esse alcaloide tropânico aqui, a escopolamina é oxidada aqui nessa posição do núcleo tropânico, né? Que é o princípio ativo do Buscopan, que tem essa ação no sistema, na musculatura lisa, né? A última planta, e trouxe agora uma planta da América, né, para mostrar a vocês, que também tem uma história rica em uso, né, da antiguidade. Também, né, pela sua atividade de modificação da consciência, né, tem registros dela entre 400 a 700 anos antes de Cristo, pelos índios peruanos, incas, e toda essa região aqui da América Latina, que era o Império Inca, né, antigamente, né, e ela era uma planta que era considerada um presente do deus Sol, né, que chamavam de Manco Capax, né, o filho do deus Sol, e que era uma compensação para o sofrimento humano. Essa é a característica mística dessa planta nas Américas, porque ela dá satisfação ao faminto, vigor ao cansado e esquecimento das misérias do infeliz, né? Portanto, ela tem si, posteriormente foram realizados estudos químicos, né, desta planta, aonde, por exemplo, um dos estudos da Universidade de Harvard, ele confirma o valor nutricional, né, dessa planta, sobre a primeira frase aqui, satisfação ao faminto. Essa planta ela tem nível de cálcio, proteína, minerais
vitaminas e fonte de nitrogênio proteico é comparável, inclusive, à carne vermelha, né? Até hoje, existem os rituais de mastigação de coca em alguns países andinos, por exemplo, no Peru, até hoje, e ela é considerada uma planta sagrada. O nome científico, né, da planta é Erythrocylum coca, né? É da família Erythroxylaceae. Ela é considerada, então, uma planta sagrada, alimentícia e medicinal. Alguns dos princípios ativos isolados desta planta ainda são utilizados até hoje, por exemplo, a lidocaína, benzocaína, procaína, e a cocaína também é feita a partir de produtos isolados desta planta. A maioria deles são utilizados como anestésicos, né? Anestésicos locais, e são vários, né, produtos naturais, protótipos de novos fármacos. O que é um protótipo, né? Que o produto natural em si, ele tem uma atividade múltipla, né? Além de ser anestésica, também tem outros efeitos que são danosos, né, para o sistema nervoso central. Portanto, um protótipo é um modelo, né, que depois, em atividade de semissíntese ou síntese, se procura uma relação de estrutura química e atividade biológica que seja mais benéfica do que prejudicial para o homem. Você vê, qualquer bula de medicamento tem seus efeitos benéficos e tem seus efeitos colaterais, né? E então, entrando aqui ao conceito, né, de etnobiologia, né, porque a etnofarmacologia, né, que estuda essas relações, na etnobiologia, ela estuda essas relações entre plantas, animais e sociedades humanas ao longo da história, né? Ou seja, presentes ou passadas. Então, a etnobiologia, ela abrange, né, o estudo de todos esses conhecimentos aqui mostrados, e dentro da etnobiologia, uma parte, né, da etnobiologia é a etnofarmacologia, é o que explora cientificamente esses conhecimentos ancestrais, né, na procura de agentes que sejam biologicamente ativos, né, e que são já tradicionalmente empregados ou observados pelo homem. A ciência da etnofarmacologia, né, ela está diretamente ligada à etnobotânica, né? Não se pode estudar uma sem a outra, porque a relação entre as plantas e a cultura humana e a classificação correta de que planta realmente tem aquela atividade é fundamental para que o estudo científico, né, possa ter resultados realmente benéficos para o homem. Então, dentro da etnobiologia, nós temos também outros campos, né, da ciência, como a etnozoologia, etnoentomologia, né, dentre outros. Então, qual que é a base, a raiz dessa ciência, né? A etnofarmacologia ou a etnobiologia como um todo. Então, estuda aquela relação, principalmente do passado, né, da relação das sociedades humanas ou povos originários, né, com o seu entorno, com a natureza, com o meio ambiente. Então, eu coloquei aqui esse mapa, que ele está no site do IBGE, né, de uma estimativa das tribos, né, indígenas que estavam presentes no Brasil aproximadamente no ano 1500, ou seja, quando houve o encobrimento, né, e tinha em torno, né, de 1.500 povos indígenas, né? Hoje em dia, e 5 milhões de ameríndios, como um todo, né? Hoje em dia, segundo o dado do IBGE, você tem um número muito menor, né? 800 mil, em torno de 800 mil ameríndios, 375 etnias e 274 línguas, né? Nós sabemos que desse mapa aqui, muitos, né, já foram, inclusive, dizimados, como, por exemplo, esse aqui em rosa, que são os goitacás, né? Sobrou
nada da cultura, tradição ou ancestralidade dos goitacás para a herança cultural dessa terra onde nós pisamos hoje, né? Então, para estudar, né, etnofarmacologia ou etnobiologia, é necessário um respeito real às tradições e ao conhecimento e aos saberes dos povos originários. Coloquei aqui uma frase do Mário Quintana que diz: o mal dos que estudam as superstições é não acreditar nelas. Isso os torna tão suspeitos para tratar do assunto como um biologista que não acredita em micróbios. Ou seja, levar a sério esses conhecimentos e saberes tradicionais para poder estudá-los aprofundadamente, né? E, no caso, trazer até nossos dias esse conhecimento a uma relação, digamos, mais amena com o nosso meio ambiente. Temos muito que aprender dos povos originários, não somente na área farmacológica. Então, o que é uma cosmovisão, né? Se você procurar lá no dicionário Aurélio, né? Uma cosmovisão é o modo como, né, a gente se relaciona com a natureza, com o ambiente no qual nós vivemos, né? Em relação aos povos originários, eles se caracterizam por as condutas de territorialidade, ou seja, identificação dos povos com um ecossistema específico, né? Por exemplo, o povo ribeirinho, né? O povo do Cerrado, né? Tem toda uma cosmovisão, uma interação com o seu ecossistema diferenciado de outros, né? Também os ritos e mitos, né? Estão dentro da cosmovisão de uma organização social, de uma sociedade, e, principalmente, a transmissão oral, né? De geração para geração de conhecimentos culturais e ambientais. Vejam só, não é somente a questão de cultura, de música, de idioma, é também como é que eles se relacionam e como é que eles estou falando das sociedades dos povos originários, eles se relacionam e como utilizam, né, do meio ambiente para a sua sobrevivência. Eu coloquei aqui uma frase, uma foto não sei se vocês conhecem, Ailton Krenak, da tribo Krenak, que a tribo dele povoa, né, o Rio Doce, lá no Vale do Rio Doce, e ele é um ativista do meio ambiente, né, fez faculdade na UNB, etc., né, então ele tem vários livros interessantíssimos para quem quiser entender um pouco melhor a questão de cosmovisão dos povos originários, né. Ele diz: a ideia de nós, humanos, nos descolarmos da Terra, né, vivendo numa abstração civilizatória, como se fosse que a civilização é uma coisa e a Terra é uma outra coisa, é absurda. Ela suprime a diversidade e a pluralidade, né, e nega outras formas de vida e de existência e de hábitos. Que outra pluralidade a que está se referindo aqui? Exatamente as culturas milenares, né, que são ignoradas ou até delegadas, né, atualmente pela modernidade, por dizer assim. Bem como a forma com a qual coexistem e os hábitos, né, do uso da Mãe Terra, né, como a natureza. Então, a diversidade humana no Brasil, ela é muito grande, né? E ela é muito desconhecida também. Então, nós temos culturas de povos, né, afrodescendentes, dos povos ribeirinhos, dos povos que vivem na selva amazônica, né? Então, a diversidade cultural está diretamente ligada a essa diversidade humana, da qual nós, como etnofarmacólogos ou etnobiólogos, temos muito a aprender para trazer, para melhorar a qualidade de vida também da atualidade. Algumas coisas se perderam no caminho e que estamos precisando resgatá-las, né? E como a sociedade atual, o homem moderno, né, vê ou interage de uma forma geral
com o ambiente, com o planeta Terra, né? Há uma massificação, uniformização, né, das pessoas, uma total desconexão da natureza, colocando o lucro acima de qualquer coisa, né? Uma procura pela juventude eterna, né? Aqui os termos anticoncepcionais, Viagra, por exemplo, são desenvolvimento da ciência e da tecnologia, né? Que, na área farmacológica, que são a serviço do homem. Mas hoje, esse desenvolvimento, essa procura da juventude eterna, está colocado, né, na sociedade como uma coisa superior a qualquer outro valor que se tenha entre as relações interpessoais dentro da sociedade. Então, muito se fala, quando a gente procura na literatura, né, das doenças de origem psíquica, como a depressão, a ansiedade, por exemplo, que tiveram um boom a partir da Revolução Industrial, aonde, a partir dessa época, né, se dividiram, né, horários de trabalho, no mínimo 8 horas por dia, fora de casa, né, horário de descanso, e a procura pelo ganho, pelo capital, pelo lucro, né? Transformando, então, os cidadãos ou as pessoas, não em pessoas, e sim em consumidores, né? Então, tem os componentes, não somente físicos, mas componentes sociais que também influenciam, e muito, no aumento, né? Não é que não existia, no aumento das doenças consideradas da psique ou da mente, né? As doenças mentais, a loucura, né, melancolia, são termos antigos para o que hoje são conhecidos como ansiedade, depressão, né? Essas palavras têm significados ao longo da história e percepções históricas que vão mudando de acordo com o que vai se conhecendo na anatomia humana e na psique também, né? E esses termos vão refletindo, né, a vasta gama de formas de pensar, né, que vem se desenvolvendo ao longo da história e que possibilita, né, que haja hoje, né, um aprofundamento maior daquilo que é o mais desconhecido, diria eu, mais íntimo e curioso do ser humano, que é a mente, né? Tem esse livro aqui, que deixo aqui registrado para quem ficar interessado, que trata sobre exatamente a evolução desses termos e como, né, até hoje, na história até hoje, nós temos a evolução dos conhecimentos na área de doenças que são consideradas doenças da psique, né? Antigamente, a loucura, né, ou a melancolia, como eu disse inicialmente, era considerado o castigo dos deuses, né? Ou coisa do demônio, estava possuído. Hoje, com o conhecimento mais aprofundado, né, da anatomia humana, principalmente, né, conhecimento a nível celular, de receptores, né, dos humores e do sistema nervoso central como um todo, existem várias moléculas, não somente produtos naturais, como sintéticos, programados, assim, arquitetados, construídos para agir nesses pontos dentro do cérebro humano. Mas, mesmo assim, nós não temos ainda uma resposta que resolva de vez esse problema. Porque não se trata de um problema de puramente neurônios, né? Não existe saúde sem saúde mental. E saúde mental atravessa, né, permeia os conceitos físico e psíquico, né? O que a Organização Mundial da Saúde atribui, né? A depressão, que é um problema mais grave na atualidade, falando de doenças da psique ou mentais, né? É um transtorno que é muito frequente, né? Se estima que em todo o mundo mais de 300 milhões de pessoas, né, de todas as idades sofrem com esse transtorno e causa incapacidade, né, principalmente laboral, né, e acarreta também outro tipo de doenças,
Também foi verificado em pesquisas, né, publicadas pela Organização Mundial da Saúde, de que mulheres são mais acometidas do que homens, né, dessa doença. E, pasmem, essa doença, a depressão, é a segunda principal causa de morte por suicídio, né, entre jovens entre 15 e 29 anos, né. Existem vários tratamentos medicamentosos e psicológicos, né, que são eficazes para a depressão, mas a maioria das pessoas não procura ajuda. Então, esse é o grave problema. Ou não tem acesso, né, por questões econômicas, né? Os fatores que influenciam são a economia, a sociedade e a violência, né, para uma incidência maior dessas doenças. Tem os números aqui da Organização Mundial da Saúde que são assustadores, né? O Brasil é o país que, infelizmente, é líder, né, em percentagem. 9,3% dos brasileiros sofrem desse mal, o que dá uma conta de quase 18 milhões de pessoas, né, no Brasil. A Fiocruz publicou ano passado, 2019, uma pesquisa censurada, né, pelo governo, que trouxe esses dados, né? O relatório indica que 4,4 milhões de brasileiros já fizeram uso ilegal, ou seja, sem prescrição médica, de algum opiáceo. O que são os opiáceos? São aquelas moléculas derivadas do ópio, da papoula, né? Então, são drogas que são legais, porque estão à venda na farmácia, né? Mas elas criam dependência, portanto, são perigosíssimas, né? Então, essa pesquisa mostra que os fatores, né, que mais influenciam nesses transtornos de ansiedade, né, desses 6 milhões de pessoas já sofreram ameaça de morte no Brasil, 42% dos brasileiros sentem medo de serem assassinados, né? Então, é algo que está presente no nosso dia a dia, né? E que a gente precisa, né, levar a sério para poder procurar, né, uma saída, seja ele de um modo de cosmovisão diferente ou de usos de conhecimentos ancestrais para mitigar essas dores, né? Tem uma frase aqui do Thomas Jefferson, o terceiro presidente norte-americano, né, que diz que a arte da vida é a arte de evitar a dor, né? Ela está muito presente, né, na vida atual, mais do que a gente conhece ao longo da história, né? Pessoas que, teoricamente, teriam tudo para, dentro do que se conceitua homem moderno, para ser felizes, né? Eles entram, né, nessa cilada, né, de poder sair do estado de consciência, algumas vezes, e isso cria, né, uma dependência química de drogas que hoje são consideradas legais, né? A Pfizer, né, que é a segunda maior indústria farmacêutica mundial, né, ela hoje, depois de 20 anos de estar vendendo, né, esses opiáceos, essas drogas legais, como analgésicos, reconhece, e a justiça americana, né, obrigou a colocar nos rótulos dos seus medicamentos a advertência de que produz dependência. É algo como acontece com o tabaco, por exemplo, o cigarro, né, que tem que ter, é obrigado a colocar lá que pode morrer, né? Então, o mercado farmacêutico, ele movimenta bilhões anualmente com a venda de drogas legais derivadas desses opiáceos, né? Nos Estados Unidos, dados de 2014 mostram que 28 mil mortes por overdose de opiáceos acontecem por ano, ou seja, 76 pessoas por dia. É muito. Se coloca como uma das causas, né, da necessidade, né, do uso dessas moléculas que te tiram da consciência, né? Paradoxalmente, nesse mundo da tecnologia, onde tudo está ao alcance de uma mão, de um clique, né, a falta de relacionamentos reais, sociais, né,
o isolamento, né, a solidão, a falta de uso da mente de forma criativa, através do convívio, através das amizades, através do trabalho, né? E, nesse sentido, e por ter, né, essa facilidade, essa acessibilidade, muitas vezes se esquece de olhar ou de ter até uma cosmovisão, uma visão ou uma relação com o ambiente que nos rodeia, né? Isso produz os estados depressivos e de solidão, que são mais comuns, né, para o uso dessas, de procurar algumas moléculas que produzem alucinações. Alguns, né, dentro dos conhecimentos ancestrais, algumas das plantas utilizadas, né, aqui temos 25 espécies, né, muitas delas você deve conhecer, ginkgo biloba, lemon, patchouli, camomila, muitas, lavanda, elas são comercializadas. Muitas delas como fitoterápicos, né? Ou na forma in natura, né? Para consumir de forma de chás ou cápsulas, mas in natura, né? Planta seca, né? Esses conhecimentos ancestrais, eles têm, muitos deles, efeitos comprovados. Por que que, então, não é utilizado de forma mais comum ou corriqueira e tem que se recorrer àquelas que são isoladas com todos aqueles efeitos colaterais de dependência, etc. Nós temos, por exemplo, para ilustrar isso, eu trouxe duas plantas para vocês, né? Uma que é uma planta brasileira, nativa, né, do Cerrado, né? É uma planta utilizada na medicina tradicional como anticonvulsivante, sedativo, para dores, antidepressivo, hipotensivo. O nome científico é Erythrina mulungu, né? Ela era chamada popularmente também como amansa senhor, bico de papagaio ou sandaúba, né? Essa planta já tem muitos estudos químicos, né? Nem todos eles por pesquisadores brasileiros, muitas vezes de estrangeiros, né? As moléculas que são princípios ativos dessa planta brasileira são esses dois alcaloides principalmente, mas também tem flavonoides bioativos, porque, como vocês viram, ela tem várias atividades, não é uma só. Portanto, dentro de um extrato estão presentes todas a mistura de substâncias. Ensaios, né, com animais do extrato aquoso comprovaram a eficácia desta planta nos ensaios pré-clínicos, mas ela já tem até ensaios da fase 4, né, do clínico, né, para insônia, ansiedade, convulsão. Inclusive, tem descrito o mecanismo de ação desses alcaloides, né, como ativadores dos receptores GABA, né, liberação da acetilcolina, também ativação dos receptores muscarínicos, aumento do canal de cálcio, né, e liberação de cálcio nos estoques intercelulares. Qual que é a diferença, né, quando a gente tem uma planta que é ativa, posteriormente é isolado os compostos e reconhecido qual o composto bioativo? Exatamente nessa última parte que vocês veem aqui. Um composto sintético, normalmente ele é construído para agir em um sítio ativo. Os produtos naturais podem ter vários alvos bioativos dentro do organismo. Essa planta ela é comercializada, né, tanto como tintura quanto como cápsulas, principalmente para insônia e ansiedade e antidepressivo, né? Assim, aqui está a figurinha dos receptores, quais receptores ele ativa, né? O GABA, os receptores de cálcio, né? Os efeitos desses alcaloides, né? Na verdade, do extrato como um todo, né? São semelhantes aos benzodiazepínicos, que são sintéticos antidepressivos, né? E podem ser interpretados pela interação dos extratos com essa parte aqui, com GABA, né? Embora ele não atua somente aqui. Então, foram confirmados que esses alcaloides, eles têm efeitos ansiolíticos, né?
observados em todos os estudos anteriores. O que nós, quando a gente procura, então, tem um medicamento, é uma planta brasileira, se for procurar no banco de dados de patentes, né, as patentes utilizando a nomenclatura botânica da espécie, tanto no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, no INPE, aqui no Brasil, quanto na Europa, Estados Unidos ou Japão, o que nós encontramos? Existem 3 patentes europeias, né? 3 patentes europeias, 3 patentes americanas e 2 patentes no Japão. No INPE não tem nenhuma, 0. Né? É disso que eu estou falando quando falo de valorização da ancestralidade, do conhecimento tradicional de aqui. Né? Essas patentes, embora, ou graças a Deus, de novo, né, elas não estão correlacionadas com a atividade ansiolítica ou de insônia. Essas patentes estão relacionadas com a atividade como tônico capilar, energético ou inibidores de tirosinase. Né? Ainda há tempo de fazer alguma coisa. A outra planta, né, que eu trago para vocês, para ilustrar, né, a importância de mudar a nossa cosmovisão e olhar para a ancestralidade, né, é esta planta chamada de erva de São João, ou hipericum, né, como fitoterápico, ou o nome científico Hipericum perfuratum, né. Ela é utilizada tradicionalmente como cicatrizante, calmante, antidepressiva para insônia, dores nevrálgicas ou doenças mentais. É comercializada como fitoterápico, né? Tanto em cápsulas da planta seca, quanto em tinturas também. Tem muita mística também em torno dessa planta, né? Dizendo que tem poderes energéticos de coragem, felicidade, bem-estar, purificação, etc., né? Isso se deve principalmente a esses princípios ativos que vocês estão vendo ali. Estão vendo como são moléculas totalmente diferentes? Se a gente pensasse, não, somente alcaloides têm esse tipo de atividade, a planta pode se surpreender. Então, essas são naftoquinonas, né? Compostos fenólicos, de forma geral, né? Que são os princípios ativos, não induz dependência, portanto, a gente já deduz aqui que elas têm um caminho diferente ao caminho dos opioides, né? Então, atuam como inibidores seletivos, né, para a recaptação de serotonina, e os extratos, né, dessa planta têm atividade compatível à fluoxetina. Não sei se vocês conhecem fluoxetina, eu já, inclusive, consumi alguma vez. Eles são ansiolíticos e antidepressivos muito utilizados, muito vendidos, e que movimenta bilhões por ano para a indústria farmacêutica. Então, os produtos naturais, ou a etnofarmacologia, elas atuam sim como fonte para novos fármacos, também para doenças que são consideradas da psique ou da mente. Nós temos dados de 2010, aqui um pouquinho velho, né, mas ok, é o que eu tinha. 50% dos medicamentos no mercado, eles provêm de produtos naturais ou são derivados de produtos naturais, né? Eles, assim como eu mostrei para você, tanto com a morfina quanto com os derivados da coca, né? Auxiliaram e auxiliam no desenvolvimento da ciência a partir do isolamento desses produtos naturais. Existem vantagens e desvantagens no uso de fitoterápicos e produtos naturais, né? Algumas delas têm a ver... Tem muito a ver com a indústria farmacêutica e os custos. Como não há investimento nem interesse, né, da indústria para produzir fitoterápicos, né? Nós temos o custo, por exemplo, eu coloquei aqui, uma caixa de 30 comprimidos de um medicamento genérico, de um benzodiazepínico, ela custa em média R$ 5,69. Quanto ao Mulungu, que já tem até fase clínica 4, é comprovada a eficácia, uma caixinha de 60 cápsulas custa em torno de R$ 40. Então, como se diz, a desvantagem do custo está totalmente
relacionada ao investimento ou à falta dele, né, de interesse. Embora tenha um Programa Nacional de Plantas Medicinais no SUS, que é no Ministério da Saúde, muito poucas plantas que estão na lista da Anvisa, que são autorizadas, né, para fazer os medicamentos genéricos, pouquíssimas delas são plantas nativas. São muitas plantas de fora. Patentes, né, das plantas nacionais ou utilizadas nacionalmente, ou que tenham o seu conhecimento ancestral de culturas, de povos originários de aqui, elas são um instrumento, né, para se descolar um pouco dessa dependência tecnológica e econômica da indústria farmacêutica mundial, né? Então, ela, nesse sentido, também contribui para a soberania nacional. Como é que se trabalha, e aqui bem resumido para vocês, né, na escolha a partir da etnofarmacologia até chegar a um medicamento que seja uma substância pura ou um fitoterápico, né? Primeiro, a escolha da planta, por exemplo, a planta com atividade hipertensiva ou ansiolítica, que a gente está vendo. Aí escolhe as plantas, né? Trabalha com botânico, coleta as plantas, elabora um extrato da planta, né? A escolha do método de extração também é muito importante, porque em se tratando de plantas, a gente tem constituintes químicos que podem estar em diferentes concentrações, se eu vou trabalhar, por exemplo, folhas, ou raiz, ou caule, né? E o tipo de extrato solvente utilizado, né? Os testes biológicos devem acompanhar toda essa fase, né? Extrato, fracionamento e purificação das substâncias, até os testes toxicológicos. E eles, se a substância não foi abundante nessa planta, a substância considerada bioativa, pode-se também, a partir da elucidação da sua estrutura, propor uma síntese ou uma modificação, né, para obter esse medicamento. Né? Então, a principal vantagem de olhar para a etnofarmacologia na procura de melhor qualidade de vida, né, é exatamente na possibilidade de encontrar as mais diversos tipos de moléculas, né, e que podem ter alvos, né, diferenciados àqueles que já são conhecidos pelas drogas sintéticas, né, e que cada parte da planta pode ser abundante em tipos diferentes de compostos, né. Outra característica, né, quando se trata de uso de planta in natura ou fitoterápicos, é a ação sinérgica, né? Eu posso ter, em um extrato, uma mistura de classes de compostos diferentes que tenham alvos diferentes para uma mesma atividade. Então, eles podem interagir com múltiplos alvos terapêuticos. Essa seria uma das vantagens, né? Então, qual o papel das plantas medicinais na sociedade e na economia, né, da etnofarmacologia? Primeiro, a valorização das culturas diversas, da ancestralidade, né, que pode gerar empregos, né, e aí já tem um dos fatores que são cruciais para a depressão, que é o desemprego, já está contribuindo, né, de forma indireta com a geração de empregos, né? Essa geração de empregos também pode gerar conhecimento, desenvolvimento da ciência para ir de um fitoterápico para um medicamento, por exemplo, e isso faz com que exista dentro da tecnologia produzida no próprio país uma desconexão da dependência internacional sobre a tecnologia em termos de medicamento, né? E, portanto, geração de conhecimento, e quem gera conhecimento nesse mundo é quem dá as cartas. Vocês estão vendo isso hoje mais do que nunca, né? E quem dá as cartas é que produz, então, um aumento do PIB no país, ou seja, a melhor qualidade de vida no sentido econômico. Então, que caminho devemos seguir? Qual a mensagem que eu quero passar para vocês dentro da minha linha de pesquisa? Fala-se muito em desenvolvimento sustentável, né?
Mas o que precisa ser sustentado? Isso que a gente precisa pensar. Sustentar o lucro, sustentar o capitalismo, o que a gente precisa sustentar? Portanto, o olhar, né, para as nossas raízes, a ancestralidade, a valorização das culturas e da diversidade, ela contribui, né, de forma enfática, né, para maior qualidade de vida, e isso não é de hoje, como mostrei para vocês aqui, historicamente, nós temos o que precisamos dentro da mãe natureza. Então, o caminho seria a valorização, geração de conhecimento, validação dos conhecimentos e saberes tradicionais, né? E, com isso, um ganho direto, indireto seria a proteção do meio ambiente, que é nossa casa, que nos dá sustento para a nossa qualidade de vida. Então, com isso, quero agradecer, né, pedir desculpas se alguma parte ali não estava, não sei se me excedi do tempo também. Onde é que estou? Onde que estou? Não sei se cheguei a cumprir um pouco o papel que me foi dado, de falar um pouco das plantas e da química do psique, né, das emoções, através da etnofarmacologia. Não, foi perfeito, foi exatamente o que a gente estava pensando. E a gente tem aqui algumas perguntinhas, a senhora pode responder? Pode ser? Posso. Laís Crespo está aqui. Oi, Laizinha, minha filha. Onde está a perguntinha? No chat. Pode falar? Vou procurar. Pode falar que eu não estou achando. Tá, tem aqui a primeira do Luiz Felipe. Já existem estudos sobre os compostos orgânicos da ayahuasca, planta utilizada para rituais em algumas culturas latino-americanas. Luiz Felipe, a ayahuasca foi minha primeira opção para falar. A ayahuasca é uma mistura, na verdade, de extratos de plantas. Como era utilizado ancestralmente, aquelas misturas de ópio, velênio e mandrágora, mas não são essas, são outras plantas, né? Existem estudos, sim. E eu não quis falar hoje dela, porque a ayahuasca realmente é grande, tem muito assunto. Existe, inclusive, na Amazônia, eu assisti uma palestra online de uma pesquisadora peruana que tem uma clínica de reabilitação de dependentes químicos, na qual ela utiliza a ayahuasca, né, para o tratamento e gradualmente tirar a dependência de outras drogas utilizando a ayahuasca. Tem, sim, estudos químicos já publicados. Agora, não tem aqueles estudos de fase clínica, etc., não. Só da atividade, que ela tem um efeito narcótico, psicótico também. Mas eu, por exemplo, não saberia dizer qual o mecanismo de ação, os receptores. Ok, tem mais umazinha aqui, da Jaque. Qual a melhor forma de extrair os princípios terapêuticos, os principais terapêuticos desses compostos naturais? Chás, óleos, elixires ou variam de planta para planta? Variam principalmente o que é o princípio ativo. Por exemplo, eu não falei, eu tinha que falar 1000 coisas, o que eu tive que me ater a um pouquinho, né? Porque nós temos, por exemplo, capim-limão, valeriana, melissa, camomila, passiflora, que são partes da planta utilizadas que são diferentes. Por exemplo, capim-limão na folhinha, né? E o princípio ativo dela são moléculas pequeninas chamadas de monoterpenos e sesquiterpenos, que são óleos essenciais principalmente. Lavanda também, por exemplo, que não é uma planta brasileira, mas é muito usada, com efeito calmante comprovado, né? Um fitoterápico, aromaterapia, normalmente são moléculas presentes em óleos essenciais. Portanto, o método de extração vai ser diferente do que, por exemplo, um composto ativo que está presente nas raízes. Vamos supor, mandrágora, né? Então, ou dos frutos.
E, normalmente, quando vai se utilizar uma planta como fitoterápico, não estou falando de isolamento e determinação estrutural, há primeiro que saber qual parte da planta é que é utilizada, qual parte da planta é que tem atividade, né? Que classe de compostos, se são compostos fenólicos, se são alcaloides. Existe uma metodologia específica na fitoquímica, que é para a extração de alcaloides, por exemplo. Aí só extrai os alcaloides, que é a extração ácido-base, que inclusive quem fez química orgânica já fez. Desculpa, tem mais uma perguntinha aqui. A utilização de plantas medicinais em medicina natural, principalmente as psicoativas, levam a associar meios esotéricos e, por vezes, isso dificulta o acesso aos seus estudos. Como podemos mudar esse panorama? Então, eis o problema. Eu acho que a mudança de paradigma ou de cosmovisão, gosto muito dessa palavra, já perceberam, né? Que o Krenar fala, Ayrton Krenar, eu vou até mostrar o livrinho. Não sei se você já conhece. Ideias para adiar o fim do mundo. Está muito ligada a real valorização das culturas, né? Porque quando você passa de um conhecimento que é tradicional, reduzir a um conhecimento esotérico, né? Com aquelas propriedades mágicas, que aquelas plantas que eu citei, principalmente, são conhecidas como plantas sagradas, tirar o misticismo da planta e trazer a ciência para ela, a gente só pode fazer isso exatamente com o estudo dessas plantas, né? E a comprovação das atividades dessa planta através da ciência e desenvolvimento desses fitoterápicos. Eu vou pedir desculpa que eu vou falar um palavrão aqui, mas eu fico muito puta com a questão do mulungu, por exemplo. Como que ele tem 8 patentes lá fora e aqui não tem uma? É uma planta nativa do Cerrado brasileiro. Esse é um exemplo só, tem outras, né? Então, e ela era uma planta considerada mística também, porque principalmente as escravas, né, utilizavam, colocavam, faziam sechar essa planta para os senhores, e ela tem até um nome popular chamado Amansa Senhor, para elas não serem abusadas, né, violentadas, né, pelos senhores, né, colocavam esta planta, um chá desta planta para esses senhores. Ou seja, tem uma questão mística também nas plantas que têm atividade, principalmente as psicotrópicas. Assim como a cannabis, por exemplo, a maconha, né, que tem inúmeros compostos que têm atividades biológicas para várias doenças comprovadas, né, mas ela tem algumas que são psicotrópicas, então ela é estigmatizada, né? Assim como a coca, né? Que também é estigmatizada por conta daquelas atividades. A gente precisa trazer isso, tirar da parte, não da parte recreativa, que também é importante, né? Mas tirar da parte mística, que fique como uma lenda, trazendo os estudos dessa planta, patenteando produtos a partir dessas plantas. Ok. Acho que acabou as perguntas. Agora o pessoal está só elogiando a palestra, dando parabéns e dizendo que está com saudade. Também estou. Eu fico com saudade de brigar também com vocês. Fez lista de exercício. Mas assim, gente, eu estou muito feliz de poder ver você, de poder falar um pouco desse assunto que é no farmacologia, porque, na verdade, não sei se alguns sabem, né? Eu saí do meu país por conta disso, né? Porque lá no Paraguai é muito utilizada plantas, né? E eu sempre vi minha avó fazendo chá para isso, chá para aquilo, e eu queria saber o que existia naquelas plantas, e foi assim que eu corri atrás de fazer uma pós-graduação com plantas medicinais. Então, para mim, é uma felicidade poder falar das plantas, e sempre acho pouco, acho que falta, sempre acho. Então, agora a gente já pode encerrar. A senhora quer falar mais alguma coisa?
só agradecer mesmo, e que a gente pode fazer isso mais regularmente, né, para vocês terem seus certificados, para a gente poder se encontrar também, porque pelo que a gente está vendo, vamos ter mais um semestre desse jeito, né? Pois é. Então, gostaria também de agradecer a senhora pela disponibilidade de fazer a palestra, encerrando com chave de ouro nossa semana acadêmica. Gostaria de agradecer também a todos os participantes que vieram acompanhando nossas palestras durante a semana. E lembrar que os certificados vão ser enviados por e-mail para quem teve mais de 70% de presença e para o pessoal não esquecer de assinar a listinha que está ali no chat, tá bom? Então, obrigada, pessoal.